esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um minutinho. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu não preciso dizer que é uma grande emoção estar aqui com vocês e a gente poder juntos celebrarmos a palavra de Deus e celebrarmos a Eucaristia. E eu não sei como, tudo Deus faz de um jeito, né? E eu acho que o Evangelho de hoje se encaixa perfeitamente com esse momento nosso aqui. Quando eu estava lendo o Evangelho nessa semana, me preparando para essa missa, eu comecei a ler e falei: puxa vida, é isso, é assim que a gente tem que começar, ou recomeçar uma caminhada. E no Evangelho de hoje nós temos uma frase que é o início dele, do trecho do Evangelho, e que deveria ser um programa de vida, deveria ser sim uma máxima, uma fórmula, que nós deveríamos guardar no coração, cada um de nós, para vivermos como filhos de Deus nesse mundo. Porque nós todos somos pessoas humanas, mas o que nós queremos ser? Mais do que isso, nós queremos ser pessoas que transmitem luz, pessoas que transmitem coisas boas, pessoas realmente que fazem bem. Só isso que nós queremos. Agora, para ser isso, então eu quero ser filho dele, eu quero ser filho do bem, eu quero ser filho daquele que gera vida, eu quero ser filho da vida, eu quero ser filho de Deus. E aqui nós temos essa fórmula. Quando Jesus anuncia e começa a sua pregação dizendo: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos ou arrependei-vos, dependendo da interpretação ou da tradução, e crede no Evangelho. Aqui nós temos a proposta de vida de quem quer ser filho de Deus. Só que primeiro eu preciso entender. Essa é uma frase, é uma máxima, é uma fórmula que é fácil de decorar. Mas além de decorar, eu preciso compreendê-la para poder vivê-la. E aí eu torno isso vida. Aí isso se torna carne em mim. O que o Cristo quer dizer com cumpriu-se o tempo? Cumpriu-se o tempo é no sentido de que, para o Filho de Deus, todo tempo é tempo necessário. Ou seja, a cada momento cumpre-se o tempo. O agora, para nós, é o tempo. Para o Filho de Deus, o tempo não é o ontem, o tempo não é o amanhã, o tempo é agora. E é agora que se cumpre o tempo. Por isso que o Cristo vive no tempo presente. Ele, a cada instante da sua vida, ele não está olhando para trás, ele não está olhando para frente, ele está vivendo agora. E ele enxerga o apelo do momento do agora. Cumprir-se o tempo, e quem quer viver isso, é aquele que não somente vê as coisas, mas é aquele que enxerga as coisas. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre ver e enxergar. Ver, não sei se no dia de hoje nós vamos estar falando isso, que ver pode cegar, viu gente? Se eu vejo a luz ali, por um pouquinho de tempo, isso pode me cegar.
E às vezes, vendo as coisas, eu não percebo, eu não enxergo aquilo que realmente está acontecendo, o que eu devo perceber, o que eu devo realmente notar. A visão, a vista, pode nos cegar. A gente pode ver muitas coisas e não entender absolutamente nada delas. E cumprir-se o tempo, ou cumprir-se o tempo, significa viver no agora, atento. Atento para o quê? Para enxergar o que o tempo de agora está me pedindo. Essa é a visão do cristão. A visão do cristão não é somente aquele que vê. Tem pessoas que veem de tudo, né? Mas não enxerga. Está ali no seu nariz, está ali na tua casa, na sua casa, e não enxerga. É aquele pai e mãe que tem filho homossexual, gay, não enxerga. Não quer enxergar, mas vê. É isso? Mas não quer enxergar. E assim com muitas coisas na nossa vida. A gente não quer enxergar, a gente quer ver. E a maioria só vê, viu? Vê o escândalo da Petrobras, só vê. Não é isso? E assim por diante, a gente vê. Mas o cristão não. Ou o filho de Deus não. Ele, além de ver, ele enxerga. Ele enxerga e procura se perguntar o que o tempo presente quer de mim. Qual é o apelo do tempo presente? E quando ele diz o apelo do tempo presente, ou quando nós refletimos sobre isso, eu quero dizer que as coisas muitas vezes fazem apelos a nós. As situações fazem apelos a nós. As pessoas muitas vezes suplicam a nós alguma coisa. Não por palavras, mas pela presença, pelo ato, pela atitude. E eu me enxergo. Então, nosso desafio de cumprir-se o tempo cumpriu-se, é tentar viver o agora, no agora, sem ilusão do futuro e sem ficar naquele romantismo do passado, mas é viver o momento presente, com intensidade, com vivacidade, procurando enxergar o que esse momento presente está me pedindo. E as pessoas do meu lado, qual é o apelo delas? Eu estou no ônibus, o Filho de Deus que enxerga, vê a pessoa que precisa sentar e cede o assento para essa pessoa. Ele faz, porque ele vê o tempo, ele enxerga o apelo de cada momento. Isso é cumprir-se o tempo. Cumpriu-se o tempo. Esse tempo aqui dessa missa vai se cumprir. Eu posso aproveitar muito bem, como pode ser somente um momento emocionante. Vai passar. O que eu vou comentar lá fora? Mas isso pode ser extremamente significativo para mim. Se eu souber o apelo do momento, entender o apelo do momento. Mas a fórmula continua. O reino de Deus está próximo. E aqui eu preciso entender. Esse próximo do reino de Deus, ele está próximo. Não é temporal. Ou seja, não é que ele está para chegar. Senão Cristo teria errado há muito tempo. Há 2000 anos atrás. Não é nesse sentido. É no sentido de que o reino de Deus, ele está próximo de você. Essa proximidade é geográfica. Ela está muito perto de Deus, está muito perto de você. Basta você querer. O reino de Deus está muito próximo. Basta você querer, porque ele está próximo de você. Mas o que é reino de Deus, afinal de contas? O que significa isso? Gente, é muito simples. E a mensagem de Jesus é simples. Só que é difícil de viver. De tão simples que é. O reino de Deus é aquilo que há de melhor em tudo. Esse é o reino de Deus. Quando você olha numa coisa que não está bem, o reino de Deus ainda não está aí. Quando você olha numa coisa que está mais ou menos boa, o reino de Deus está se fazendo aí. Quando o bem começa a se fazer, se completar nos lugares, em qualquer lugar, o reino de Deus começa a se fazer. Porque o reino de Deus é a nossa utopia, mas uma utopia que nos leva para frente. Não uma utopia ilusória, uma utopia que faz com que o mundo seja um mundo melhor. Esse é o reino de Deus. E que vai se completar plenamente quando a gente morrer. Aí o reino de Deus está completo. Mas o nosso desafio como filhos de Deus nesse mundo é fazer com que esse planeta, esse mundo, esse universo vá também evoluindo como o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é uma igreja.
O reino de Deus é o mundo. E esse mundo se torna melhor através de quem? Através de cada pessoa humana, que se torna verdadeiramente humana nesse mundo. Por isso está muito próximo. Porque basta estender a mão, como nós cantamos na primeira música. Basta eu repartir o pão. Basta eu entender que o outro pode viver e deve viver. Basta eu fazer alguma coisa. E quem se conscientiza disso, aí se conscientiza de uma coisa fundamental, que o reino de Deus está próximo, mas eu é que tenho que avançar. Às vezes a gente fica esperando, que alguém faça alguma coisa. A gente fica esperando que alguém apareça e resolva a situação. Não é assim? A situação está tão próxima para ser solucionada. Basta eu abrir a boca. Basta eu falar alguma coisa. Basta eu ser o agente, o sujeito que realmente faz, que realmente mexe na situação. E quantas vezes a gente tem medo disso? A gente tem medo de se comprometer, a gente tem medo de que alguém vá nos entender mal, não é assim? E aí a gente fica quieto, a gente fica omisso. E o reino de Deus fica incubado. Ele não acontece nas situações. E gente, se vocês querem encontrar o sentido da vida, o sentido da vida está aqui. Se vocês querem encontrar a felicidade está aqui. Porque a felicidade, isso eu não canso de definir assim, a felicidade é quando eu posso olhar para mim mesmo e constatar que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Quando eu olho para mim e vejo uma pessoa assim, o que eu fiz até agora tem sentido, tem significado, apesar de todas as tristezas do mundo, eu sou uma pessoa feliz. Mas isso significa vida. Isso não significa teoria. Isso não significa sonhos. Eu sonhei demais essa vida. Eu sempre fui um sonhador, que bom. Não é? Eu sempre tive desejos bons, sempre tive intenções boas. Mas o que você fez? Quais foram as suas atitudes? O que você fez para que o reino dos céus aflorasse nos ambientes que você frequenta? Aqui é que conta a felicidade. Aqui que está a felicidade. Quanto mais eu avanço no querer fazer o bem, no querer que as pessoas sejam melhores, no querer que as pessoas se permitam, como nós cantamos também a música do Grupo Santos, as pessoas que se permitem, aí eu construo o reino de Deus. Mas eu é que tenho que fazer. E quando eu faço, Deus me ajuda. Quando eu faço, Deus me carrega. Parece que é uma coisa automática. A verdadeira sintonia com Deus, gente, está aí. A oração é muito boa. É preciso viver uma vida de oração. Mas é preciso viver uma oração na vida. Ou uma vida que seja uma oração. Uma verdadeira sintonia com Deus. E ela acontece como? Quando eu estendo a mão. Quando eu faço alguma coisa. E aí Deus se une a mão. Aí a força de Deus está em mim. Aí Ele me carrega. E aí pode acontecer o que acontecer, gente. E eu falo isso com histórico de vida. Posso dizer isso? Que a gente enfrenta qualquer coisa na vida, se você fizer. Se você não deixar com que os outros façam, mas você dar o primeiro passo. Aqui você está se aproximando do reino dos céus. E o reino dos céus está aproximando de nós. Por isso que cada um é instrumento de Deus. Porque se faz instrumento de Deus quando a gente quer fazer o bem. Mas aí vem depois, a máxima continua, vem depois, convertei-vos. É isso? Ou arrependei-vos. Também é outra tradução. O que quer dizer conversão? As pessoas hoje usam a palavra conversão como adesão a uma religião. Não é isso. A conversão é uma coisa muito mais profunda do que pertencer a uma religião. Eu posso pertencer a uma religião e não ser uma pessoa convertida, ou não ser uma pessoa que se converte. Porque conversão, gente, não acontece no momento da nossa vida. Conversão é um processo que começa e não termina, nunca, até a nossa morte. Porque quando o tempo se cumpre, que é o agora,
É agora que eu tenho que me converter. E o que converter? Olhem o movimento, converter-se, é voltar-se para. É voltar-se para mim. E quando eu volto para mim, eu estou olhando para mim. Mas eu estou olhando para mim para quê? Para me perguntar o que você está fazendo aí. Naquela situação que eu estou, que o tempo agora está me oferecendo, converter-se significa, o que você está fazendo aí? Qual é o teu papel? Você é homem mesmo ou não é? Você é verdadeiramente mulher ou não é? Você tem hombridade ou não tem hombridade? Como é que é? Você vai ter coragem ou não vai ter? Isso é conversão. E aqui é coisa do bicho pega. Porque em cada situação que eu estiver, onde coisas erradas estão acontecendo, se eu quero realmente me converter, eu vou olhar para mim e dizer: qual é o teu papel aqui nesse contexto? É ficar quieto? É não fazer nada? É não dar o exemplo? Qual é o exemplo que você quer deixar para os seus filhos? Qual é o exemplo que você quer deixar para as pessoas? Que fé que você tem? Tudo isso é converter-se. E o converter-se é a cada momento, a cada instante. Quando eu me pergunto: e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer nesse momento? E é por isso que o Cristo une crede no Evangelho. E crer, gente, nos Evangelhos não significa acreditar. Crer é mais profundo nos Evangelhos. O crer para Jesus e para as pessoas daquela época significava viver. Viver a boa nova do reino de Deus. Eu sou um filho de Deus. É acreditar que eu sou escolhido por Ele, para que naquele momento eu possa agir. É isso que eu conto. Mas as pessoas não vivem isso muitas vezes. Elas podem até acreditar em Deus, acreditar em muita coisa, mas une-se duas coisas. Primeiro, esse acreditar não é viver. E segundo, junto com esse acreditar vem uma crença que tem na nossa educação, que errar é feio, que a gente não pode errar, que errar é uma coisa vergonhosa, não é isso? A gente não pode errar. E gente, errar é humano. Todo mundo que erra significa que todo mundo faz. Quem erra é aquele que faz. Quem não faz nunca vai errar, mas também nunca vai fazer. Por isso que a conversão ela é constante. Se eu faço, eu erro, eu posso errar, eu posso cometer erros, mas aí vem nova conversão. Eu errei, mas eu vou fazer melhor agora, eu vou me transformar mais. E é esse processo que a gente tem que viver, porque errar é bom, gente, não é mal. Isso nós temos que passar para os filhos aí, para a criançada. A gente aprende a andar de bicicleta como? Caindo. É assim a vida. E a gente faz. E no fazer a gente erra mesmo. Isso não é vergonha alguma. Isso é papel de quem faz. E o cristão, o filho de Deus, ele é aquele que faz. É aquele que realmente está ali para se perguntar qual é o papel. E se torna sujeito da história. Então que vocês levem no coração dessa missa justamente essa mensagem. Cumprir o seu tempo. Viva o agora. Não jogue para o futuro. Não jogue para o passado. Viva o momento presente. O reino dos céus está muito próximo. Basta você querer. Não jogue para os outros. É minha mãe, meu pai. Não crie bodes expiatórios. Todo mundo quer jogar por em alguém. Todo mundo quer jogar o papel, o compromisso para alguém. Não, o compromisso é seu. Faça a sua parte. E aí, converta-se sempre, a cada momento, a cada instante. Se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? E aí, viva o Evangelho. Viva a boa notícia. Viva a verdade que você é filho de Deus. Que você é filha de Deus. Se cada um aqui viver dessa forma, o mundo começa a se tornar cada vez melhor. E aí sim, essa missa tem sentido. Essa missa tem significado. Aí sim, essa missa é um momento feliz.
para todos nós. Vamos agora então, no canto do ofertório, depositar no coração de Deus, nas oferendas, a nossa vida, a nossa vontade de viver o tempo presente, a nossa vontade de ser construtores do reino dos céus, e principalmente a nossa vontade de se converter mais e viver a boa notícia e ser boa notícia para as pessoas lá fora. Canto do ofertório. Queridas irmãs, queridos irmãos, podem ficar de pé. Boa noite a todos. É para deixar crescer o amor, é para deixar florir o amor, é para deixar com que a gente se torne cada vez mais pessoas que amam. É que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.